como é que foi esse seu chamado pastoral? Quando você descobriu, você vem vamos usar linhagem, de uma linhagem real, pastoral. Você recebeu o cajadez que te... Porque a gente tem algumas referências, né? Que já não é o pai era pastor e por aí mais. Uhum. Então, como é que... Já que eu costumo dizer que você andou com Jesus, como é que era lá aquela... Aí fala assim, eu ando até hoje com Jesus. Eu ainda ando até hoje com Jesus. Porque se o pastor disser que não anda com Jesus, você corre dele, né? Cara, minha história é muito engraçada. Porque eu nunca pensei em ser pastor na vida. E já tem quantos anos de ministério? Né? 35. Nunca pensei em ser pastor. Na minha família não tem nenhum pastor. Olha. Nem distante. Apesar, por exemplo, a família de origem por parte de mãe, a minha avó se converteu, então os meus tios por parte de mãe, a família toda, ou quase toda, né, é cristã evangélica, né? E por parte de pai era católica, e meu pai foi acho que o primeiro a se converter dentro de toda a família dele. E os meus pais não são pastores, né? E meus irmãos, ninguém. E quando eu era mais novo, né? A gente estava lá cunhando pedra e tal, né? Lá em Portugal, ajudando a construir a arca. Né? Em Israel. Era muito interessante, porque eu sempre quis ser mecânico. Cara, isso eu não sabia. Eu sempre quis ser mecânico. E aí eu tinha um cara, um amigo da família, que era um cara mais velho que a gente, né? E ele era mecânico. E ele era meu ídolo, esse cara, sabe? E eu olhava para ele, rapaz, eu quero ser mecânico igual esse cara. Né? E eu amava ir lá, ele me chamava, ele me levava lá na oficina dele, eu ia para lá, sujava a mão todo de graxa. Aquilo para mim era o céu. Que era 30 dias para tirar a graxa. E não tirava, né? Não tirava. Outro dia sujar de novo, né? Tipo assim, né? E aí, toda a minha formação foi na mecânica. Olha. E aí, quando eu cheguei na época do ensino médio, eu fui estudar numa escola técnica lá em São Paulo, chamada Getúlio Vargas, né? Que é uma escola técnica tipo IFG aqui em Goiás, né? Só que o IFG é federal, né? A Getúlio Vargas é estadual. Mas é no mesmo nível, né? Tanto é que na minha época, assim, o vestibular era super concorrido e tal. Até mais concorrido com o que era... Nem sei como é que chama lá em São Paulo, mais há tantos anos isso. Mas eu entrei na GV... A USP em São Paulo? Não, USP é faculdade, né? Eu falo ensino médio, né? Sim. Ensino médio técnico. Formação técnica, é verdade. Formação técnica, exatamente. E aí eu entrei para mecânica, fiz mecânica industrial, aí formei, entrei para engenharia mecânica, fui fazer engenharia mecânica, ou seja, tudo era dentro dessa área de mecânica. E na minha família, o meu irmão, ele era o pastor da família, ele era um molecão, ele é 2 anos mais velho que eu só, mas ele era o cara que pregava na igreja. Então, eu nunca fui líder de adolescente, de criança, de jovem, nunca fui líder de nada. Mas você já ia, nessa época, você já ia para a igreja? Não, a gente estava... Porque seu pai já era convertido quando você nasceu? Era. Então inclusive, durante vários anos, a igreja funcionava no quintal da minha casa. Que legal. Entendeu? Então, durante muito... Eu brinco que eu quase que nasci na igreja, né? Eu acho que você já nasceu pastor mesmo naquela época. E aí, assim, só que quem todo mundo achava que ia ser pastor era meu irmão. Entendeu? Ninguém dava R$1, né? Aliás, naquela época era réis, né? Ninguém dava R$1 por mim. Muito menos nessa área. Mesmo porque, cara, eu assim, né? Que a minha filha não me ouça, nem meu filho, né? Mas eu era assim... Aprontador. Cara, eu era terrível, né? Hoje não, hoje eu sou quietinho. E aí, ou seja, ninguém imaginava que eu fosse pastor. Mas aos 17 anos eu tive um encontro muito especial com Deus. Eu morava em São Paulo, né? Sou de São Paulo,
E eu tive um encontro muito Um especial. abraço para São Paulo, né, gente? Porque aqui a gente sempre manda abraço para todo mundo que vem de outra cidade. Então, assim, os familiares do pastor André vão ver isso aí. Então, um abraço aos familiares do André Calçada, que estão em São Paulo, especialmente o pai e a mãe do Andrezão. Isso. E aí eu vim para Goiânia, para um acampamento. A gente amava... Eu e meu irmão éramos os desbravadores da igreja, né? Então a gente saía caçando lugar para levar a galera da igreja, entendeu? Era uma igreja bem pequenininha, mas a gente era doidão nesse sentido, né? Não estamos falando... Aventureiro. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu vim para cá, isso foi em 1980, né? Ou seja, tem 42 anos, né? Inclusive agora, dia 20 de julho... Vão fazer 42 anos que eu tive esse encontro. Tão marcante que foi que eu nunca mais esqueci essa data. Nossa, 20 de julho de 1980. Não sei se é mais interessante o encontro ou ele lembrar, né? Mas... Pra quem me conhece sabe o tanto que memória é meu forte, né? E aí, esse dia marcou minha vida de uma forma tal. Eu continuei a minha carreira, mas um ano depois... Exatamente em julho do ano seguinte, 1981, Deus falou para mim assim, eu quero você pastor. Olha. Nossa. E eu falei, beleza, eu posso ser mecânico e pastor? E aí, Deus falou comigo, toca o barco. Falei, então tá tudo bem. Em 83 eu estava dentro do seminário. Eu estava já... Na faculdade de engenharia, eu entrei na faculdade de engenharia e no seminário ao mesmo tempo. Eu fazia os dois cursos. Então era um troço assim pesadíssimo, né? Porque eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, de segunda a sexta. Olha aí. Tá entendeu? Aí onde começou? Nada. Dia inteiro, porque a faculdade de engenharia era período integral e muito longe da minha casa. E aí eu ia para o seminário, para o curso à noite, entendeu? Então, assim, foi... Só que aí, depois de 3 anos e meio, eu comecei a ficar meio pinel, né? Porque aí o organismo começou a bater pino, né? E aí eu cheguei pro meu pai, falei, pai, não tô dando conta de fazer os 2 cursos, cara. Olha, então fica só na engenharia. Ele falou assim, não, meu filho, tudo bem, eu entendo, não tem problema. Depois você faz o seminário, né? Não sei o quê. Né? Aí eu falei, pai, só tem um pequeno problema. Olha, cara. Quero largar a engenharia. Eu quero largar. Rapaz, meu pai demorou uns 20 anos para me perdoar disso. Olha isso. Sem exageros. Olha. E meu pai só foi me perdoar uma vez que ele veio aqui em Goiânia, eu estava pastoreando uma igreja. E ele me viu pregando, viu as pessoas, como eu me relacionava com as pessoas e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, meu filho, eu estava errado e você estava certo. Hoje eu vejo isso. Olha. 20 e tantos anos depois, entendeu? Porque ele falou, realmente, você não podia ser outra coisa senão pastor. Olha. E aí, assim, então, assim, o meu chamado foi muito específico, sabe? Muito forte. E é engraçado que quando eu entrei para o seminário, eu entrei, nem é porque eu queria assumir uma congregação. Eu queria pastorear pessoas. Eu entendi, o meu chamado foi de pastorear pessoas, não era de ser pastor de igreja. Uhum. E aí eu falava, vou entrar para o seminário para aprender a Bíblia. Eu achava que no seminário a gente ficava estudando a Bíblia o dia inteiro lá, né? Aí no final do primeiro ano, eu descobri o seguinte, nós não pegamos a Bíblia uma vez, a não ser nos cultos que tinha lá uma vez por semana, né? Aí eu falei assim, rapaz, e agora, velho? Entrei para estudar a Bíblia e não estudo a Bíblia. Olha. Mas aí eu fui descobrindo, ao mesmo tempo, que eu nunca havia sido pastoreado do jeito que a Bíblia ensina a pastorear. Sabe, aquela coisa lá de Jeremias, que o pastor é aquele que cuida, que trata, que guarda, que bate se preciso, que traz na marra se for necessário, que enfia no ombro, que larga as 99 e vai atrás daquela. E aí eu fui entendendo e falei, cara, mas eu nunca fui pastoreado então. Por quê? Da minha origem, o pastor ele tinha uma função de pregador, ele era um pregador.
Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.